Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para os nossos achismos calculados e eu vou, com esse vídeo de hoje, dar continuidade ao assunto sobre o qual a gente vem tratando, que é a conexão entre conhecimento e comportamento. E para você que não assistiu o vídeo, o primeiro, né, já são agora dois vídeos. O primeiro é em que a gente fala detidamente dessa questão, só para a gente ficar na mesma página. O que é essa questão da conexão conhecimento-comportamento? Eu trabalho como professor numa faculdade de filosofia aqui de Juiz de Fora, e também trabalho com consultoria para empresas no desenvolvimento de treinamentos, né? Treinamentos para empresas. Então, tanto como professor quanto no desenvolvimento e aplicação de treinamentos, eu lido sempre com a expectativa que existe de mudança comportamental. Quando você organiza um treinamento ou quando você dá aulas para algumas pessoas, para as pessoas, a sua pretensão, seu objetivo com o seu trabalho, é que a partir do trabalho em torno do conhecimento que você produz, né, com as suas aulas, com seus treinamentos, possa haver, você cria as possibilidades para que haja uma mudança do comportamento por parte daqueles que, digamos assim, passam a ter acesso a informações, a um conhecimento que não tinham antes. Nossa, mas Emílio, você deu uma volta grande. Tá bom, a gente pode ser mais específico. No sentido técnico da questão, por exemplo, se você organiza um curso para treinamento de eletricistas, né, e instalação de quadros de disjuntores, a sua pretensão é que, a partir da realização do treinamento, os eletricistas adquiram a capacidade de apresentar um comportamento. Qual é o comportamento? Que eles sejam capazes de instalar quadros de disjuntores em residências ou empresas, não é? Então, não só no nível técnico, se você dá aulas de filosofia, comentei isso aqui no outro vídeo, toda a filosofia, poderíamos dizer assim, ou toda a história da filosofia, nasce de uma tentativa não somente de especular sobre o sentido e significado das coisas, da vida, da existência, do bem, do mal, mas a pretensão última da filosofia é que, a partir dessa reflexão sobre esses temas, a pessoa tenha a capacidade, ou adquira a possibilidade, ou se abra para ela a possibilidade de existir de uma forma nova, né? A partir do que ela mesmo consiga compreender enquanto uma boa existência que os pitagóricos, os discípulos de Pitágoras chamavam de uma bela vida, que ela possa existir numa bela vida. Então, resumidamente, todo conhecimento, todo trabalho em torno do conhecimento tem como objetivo a abertura da possibilidade de uma mudança de comportamento. Bom, aí o segundo vídeo surgiu por conta de um amigo com quem eu já trabalhei nesse desenvolvimento de treinamentos para empresas, que é o Fernando de Paula. O Fernando curtiu lá o vídeo e colocou uma questão: por que às vezes, mesmo as empresas investindo em treinamentos, ele especificou como exemplo, né, treinamentos na área ética, na área de compliance, etc., por que muitas vezes os colaboradores não conseguem enxergar nesses conteúdos algo que seja também do interesse deles, e muitas vezes enxergam aquilo apenas como algo do interesse da empresa, né? Portanto, não há uma mudança de comportamento, porque se eu entendo que aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados e aquelas propostas comportamentais, aquelas propostas de mudança comportamental que estão sendo feitas, só fazem sentido para a empresa, mas não fazem sentido para mim, provavelmente eu vou ter a tendência de ignorar esses treinamentos e não alterar o meu comportamento em absolutamente nada.
Aí a gente fez o vídeo de ontem, começando a levantar essa questão. E a questão que eu trouxe aí para o conceito que eu trouxe para somar a esse assunto foi o conceito de cultura, né? Nesse vídeo de ontem eu procurei demonstrar como que os conteúdos de treinamento, e hoje vocês vão ver que mesmo os treinamentos técnicos, não estou falando só de treinamentos sobre ética, compliance, digamos assim, os conteúdos mais humanos, né, e de comportamento em forma geral da empresa, mas também os treinamentos técnicos, os treinamentos, ou seja, o conhecimento só produz alteração de comportamento quando o conteúdo desses treinamentos é condizente, ou seja, não produz atrito, não produz ruído quando encontra com a cultura da empresa. Ou seja, esses treinamentos repercutem em valores, repercutem práticas que são os valores e as práticas cotidianas da empresa. Então, no vídeo de ontem, eu tentei mostrar como que cultura empresarial não é uma série de frases e slogans divulgados na empresa, mas aquilo que é cultivado na empresa no dia a dia, na rotina do dia a dia. As ações, as escolhas que são feitas, os posicionamentos que são tomados no dia a dia, na rotina da empresa, constroem uma cultura empresarial. E essa cultura empresarial, que é construída pelo dia a dia, é o que todos os colaboradores e colaboradoras tomam por base para uma espécie, digamos, de comparação com os conteúdos com os quais eles interagem durante os treinamentos e durante os trabalhos de desenvolvimento dentro da empresa. Quando uma coisa condiz com a outra, elas fazem sentido e há uma boa chance de que o objetivo dos treinamentos seja alcançado. Quando há um ruído muito grande entre o que é dito, o que é veiculado nos treinamentos e a cultura, ou seja, as ações, escolhas e atitudes que no dia a dia são vivenciados na rotina da empresa, quando há um conflito muito grande entre as duas coisas, o mais provável é que os colaboradores e colaboradoras fiquem do lado da realidade, daquilo que é feito no dia a dia, e desconheçam aquilo que é dito ou veiculado, os conteúdos são veiculados no treinamento. Bom, então, o que mais que eu teria a acrescentar? Eu queria hoje falar sobre os 3 níveis de narrativas que estão envolvidos na veiculação da cultura de qualquer organização. Isso que eu vou dizer serve para empresas, mas serve para famílias, serve para igrejas, serve para, sei lá, partidos políticos, serve para times de futebol, ou seja, serve para toda e qualquer organização, conjunto de seres humanos organizados, trabalhando juntos em prol de algum objetivo, né? Então, quaisquer conjuntos de seres humanos reunidos, trabalhando juntos em prol de algum objetivo, podem se valer disso que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje, esse achismo que eu vou apresentar hoje, ele tem como base algumas reflexões minhas que têm fundamentação em história, principalmente pré-história, né? Alguns autores, o Yuval Noah Harari, outros autores que eu li sobre a pré-história do ser humano, tem fundamentação na antropologia filosófica, vários autores da antropologia filosófica, tem fundamentação na antropologia cultural, que é uma outra visão sobre o ser humano, né? Anthropos significa homem, e, portanto, antropologias são produções, né? Acadêmicas que tentam compreender o ser humano sob diversos aspectos. Então, nós temos aí basicamente antropologia cultural e antropologia filosófica, ou seja, são 2 olhares sobre o anthropos, sobre o ser humano. Então, esse achismo de hoje tem como base esses fundamentos. Então, como é que é isso? Existem em quaisquer organizações humanas, repito, sejam empresas, escolas, famílias, igrejas,
partidos, etc. Existem basicamente 3 níveis de narrativas, 3 níveis de disseminação de conteúdos da cultura daquela organização, daquela empresa, daquele partido, seja lá o que for. 3 níveis. O primeiro nível, que é o mais alto, agora, quando eu digo aqui que ele é o mais alto, não entendam isso de uma maneira hierárquica. Eu estou dizendo que ele é o mais alto porque a fonte desse primeiro nível de narrativa, em geral, são os líderes ou os donos daquela organização. Esse primeiro nível de narrativa, ele é produzido e disseminado a partir de cima, ou seja, é aquilo que a empresa, e quando eu digo a empresa, são os seus donos ou os prepostos desses donos, aqueles que falam em nome da empresa, o que essas pessoas falam sobre quem é essa empresa, sobre o que ela deseja, sobre para onde ela vai, sobre o que ela espera dos seus colaboradores e suas colaboradoras, né? Tudo que essas pessoas ou essa organização fala é o primeiro nível e o mais alto nível de narrativa. E a gente vai chamar aqui de macronarrativa. Macros significa grande, né? Então é a grande narrativa, aquela que é um guarda-chuva sob o qual estão todas as pessoas e processos e produtos daquela organização. Todas as pessoas, processos e produtos daquela organização sobrevivem ou existem debaixo desse grande guarda-chuva. Então você pega uma igreja que diz sobre si mesma quem ela é, qual a sua origem, o que ela deseja, ela trabalha em prol de quê. Ou você pega um time de futebol que conta a sua história, da sua origem, de onde ele veio, quais são os objetivos dele, quais são os valores e o que ele espera da sua torcida, dos seus torcedores. Ou uma família, né? Uma família que também fala das suas tradições, de onde ela veio, qual é a sua história, como é que ela começou, quais são os valores dessa família, que religião eles professam, que ideias eles professam, como eles veem a vida, o que eles esperam para os seus filhos e filhas e dos seus filhos e filhas. Então, toda organização humana, seja ela uma empresa multinacional ou transnacional, ou seja, uma pequena família de alguns membros, né? De um pai, uma mãe, um filho, uma filha, tanto faz, seja essa macro-organização, seja essa micro-organização, elas têm macro-narrativas. Mas aí vamos ver alguns exemplos para que a gente possa entender. Se você trabalha numa empresa, então vamos pensar isso no nível de uma empresa. Toda grande empresa, principalmente hoje, nos dias de hoje, tem recorrido, tem produzido material e tem se preocupado em divulgar os seus propósitos ou o seu propósito. E essa ideia de propósito tem a ver com essas macronarrativas, ou seja, propósito, e eu estou aqui me baseando num livro do Joy Rayman, que é O Propósito. O propósito tem a ver justamente com essa identidade. Quem é essa empresa? Né? Porque quando uma empresa fala do seu propósito, ela está falando o seguinte, eu estou sendo aqui bem sucinto, ela está dizendo o seguinte, que diferença ela quer fazer no mundo. O mundo sem essa empresa seria pior por quê? E o mundo com essa empresa se torna melhor por quê? Né? É um pouco esse aí o viés da ideia de propósito. Então, todas as empresas hoje, a maioria das empresas hoje, tem tido uma grande preocupação em pensar a sua história, desde a sua fundação, identificar esse propósito, aquilo que a manteve existindo, que a mantém existindo, a diferença que ela faz no mundo, e dizer isso para os seus colaboradores e colaboradoras, ok? Divulgar isso, disseminar essas ideias. Por quê? Porque, em princípio, essa narrativa, esse propósito, será a base para a cultura, para a construção e a manutenção da cultura dessa empresa. E aí vamos lembrar do que eu falei sobre cultura, sobre aquilo que será cultivado nessa empresa dia a dia, em cada escolha, em cada decisão.
Ou seja, quando um líder, quando um gerente, quando um vice-presidente, quando um presidente dessa empresa estiver diante de uma decisão importante, qual é o parâmetro que ele terá na sua mente para poder escolher a melhor decisão? O parâmetro deveria ser o propósito e a cultura da empresa. Espera aí, uma empresa que tem a história XYZ e que diz sobre ela mesma que ela está no mundo para fazer a diferença assim, 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 de que forma isso ilumina a decisão que eu tenho que tomar aqui agora, não é? E aí, né, em condições normais de temperatura e pressão, essas decisões que serão tomadas em todo o corpo da empresa, desde o do colaborador que faz aquela tarefa, desempenha aquela tarefa mais simples, mas lembremos que sempre fundamental, desde o colaborador e a colaboradora que desempenha a tarefa mais simples até o presidente dessa empresa que toma as decisões mais abrangentes, todos terão o mesmo parâmetro, que é esse propósito, que são os valores envolvidos nesse propósito. Muito bem. Então, primeiro nível, macronarrativa das empresas. E a macronarrativa, Emílio, numa família, como é que é isso? O pai e a mãe ficam lá refletindo sobre os valores da família e produzindo documentos sobre isso? Não, não é assim. Isso também pode acontecer, nada contra, mas não é assim. Mas veja, tem um lugar, tem um lugar, vamos chamar assim, né? Onde essas macronarrativas são muito veiculadas e que a gente nem se dá conta. Por exemplo, vou falar aqui algo da minha família. Eu, volta e meia, ouvia meu pai, numa situação difícil que a gente estivesse atravessando, eu ouvia meu pai dizendo: meu filho, não fique preocupado, de hora em hora Deus melhora. É apenas um bordão, uma frase. Só que, como eu via o meu pai se comportando de maneira positiva diante da adversidade, essa frase ela vinha acompanhada de atitudes que indicavam que ele realmente acreditava nisso, que de hora em hora Deus melhora, ou seja, que existe um Deus e que esse Deus está trabalhando em sociedade com a gente para melhorar a vida, e eu o via agindo de forma coerente com essa frase, isso era uma macronarrativa, ou isso se tornou uma macronarrativa da minha família. Eu cresci escutando isso. E, portanto, isso passou a fazer parte da maneira como eu via o mundo e como eu vejo o mundo. Então, vejam, um pequeno ditado repetido, e provavelmente meu pai falava isso porque tinha ouvidos de alguém, ou de um avô, de uma avó, ou de alguém, né? Particularmente falando, ele teve uma vida bastante difícil, era um nordestino que migrou do Nordeste, buscando uma condição de vida melhor, e provavelmente ele deve ter ouvido alguém falar isso, e escutou, e fez sentido para ele, e viveu, e de alguma maneira entendeu que isso fazia sentido na existência dele e falou isso para os filhos, falava isso para os filhos. Então vejam, seja numa grande empresa transnacional, uma grande corporação ou uma pequena família, existem macronarrativas. Beleza, então esse é o primeiro nível onde a cultura de uma empresa, digamos assim, bebe, onde é a primeira fonte onde a cultura de uma empresa bebe. Mas aí vem o segundo nível. Segundo nível, eu vou usar aqui um termo que o Harari usa no livro dele, que contudo não equivale ao significado dessa palavra em português, e por isso eu vou explicá-lo. O Harari, quando ele está lá estudando no livro dele, o Homo sapiens, os nossos comportamentos, desde quando a gente estava aqui na Terra enquanto Homo sapiens, ele fala o seguinte: dentro dos grupos há uma conversa permanente sobre o gerenciamento do poder no grupo. O que significa isso? As pessoas, os membros do grupo conversam o tempo todo e se comunicam o tempo todo, tentando entender quem é que manda, quem obedece, quem é confiável, quem não é confiável,
quem realmente faz parte do grupo e quem não faz, parece que faz, mas não faz. Então, há uma conversa permanente entre as pessoas que compõem um grupo, e nessa conversa, o tema dessa conversa é essa questão da gestão do poder. O Harari chama essa conversa de fofoca. Fofoca, pelo menos está traduzido assim em português, eu não li o livro dele em inglês, mas em português foi traduzido enquanto fofoca, né? Então, não é talvez o entendimento que a gente tem de, né, assim, no senso comum aqui no Brasil sobre fofoca, é sobre isso que ele está falando, né? Então, o segundo nível de narrativa de qualquer grupo humano, seja uma empresa, uma família, uma escola, um partido político, seja o que for, é esse nível da fofoca. Esse nível é uma comunicação que não acontece de cima para baixo, não é a macronarrativa, é uma comunicação que acontece no horizontal, no sentido horizontal, ou seja, entre pares e entre os gestores médios. Então, nesses grupos, os membros do grupo estão o tempo todo meio que monitorando o que acontece para entender como o grupo funciona. E isso é natural no grupo humano. Não há como, né? Ah, não, fofoca é um negócio. Por isso que eu expliquei que fofoca aqui não tem o mesmo sentido que no português, porque no sentido que a gente dá a fofoca, a gente poderia pensar, não, fofoca é uma coisa que não pode existir nem na família, nem em lugar nenhum, fofoca é horrível. Mas o que ele está chamando de fofoca é essa conversa permanente que existe entre os colaboradores, entre os membros de um grupo, seja ele qual for, de monitoramento da gestão do poder. O que está acontecendo nesse grupo, quem é quem faz o quê, qual o papel de cada um, quem sou eu no grupo, quem que o grupo acha que eu sou. Então, o tempo todo a gente fica meio que medindo isso, né, entre a gente, e isso é natural nos grupos, e acontece, ok? E aí começa a primeira possibilidade de ruído. Como assim ruído? Se aquilo que é veiculado na macronarrativa, ou seja, aquilo que se fala de cima para baixo, não encontra, não repercute ou não encontra eco na fofoca, ou seja, aquilo que se fala na fofoca é totalmente contrário àquilo que se falou na macronarrativa, desculpem, já começamos a ter um primeiro ruído. É claro que quando eu estou falando aqui do ruído, eu tenho sempre que lembrar de porcentagens, né? Porque nunca é impossível que em qualquer organização aquilo que se conversa entre as pessoas seja 100% coerente, igual e condizente com aquilo que se disse digamos, do núcleo de cima da empresa para baixo. É impossível que seja um encontro de 100%. Provavelmente nem as pessoas que compõem a chefia ou a liderança da empresa concordam em 100% com aquilo que foi publicado enquanto visão da empresa, né? Sempre há uma dissonância, essa dissonância não só é importante, como é saudável. Então, não estou falando aqui de uma sincronia, de uma concordância de 100%, mas também não pode ser um ruído ou uma discordância de 60%, 70%. Se 70% da conversa que acontece na fofoca é contrária ou entra em choque com aquilo que é dito de cima para baixo na macronarrativa, a chance de que os seus treinamentos, o conhecimento que você dissemina vire comportamento na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, é muito pequeno, ok? E aí vamos para o terceiro nível de narrativa, que eu chamo de nível técnico de narrativa. Por que eu chamo de nível técnico? A palavra técnica vem de tekné do grego, que significa algo prático que a gente faz, um fazer manual. Tekné, no mundo grego antigo, era fazer com as mãos, né? O trabalho de um carpinteiro é tekné, ou seja, ele sabe fazer móveis. O trabalho de um ferreiro é tekné, ele sabe fazer, sei lá, ferraduras, ele sabe fazer espadas, ele sabe fazer peças de metal.
né? Então isso é tecné. Então o que que eu chamo de narrativa técnica? Narrativa técnica é o como fazemos as coisas na prática. Como nessa empresa, nessa escola, nessa família, a gente resolve as coisas, faz as coisas acontecerem no dia a dia. Porque esse é um nível de narrativa também, né? Quando você está numa organização e você entra numa empresa, por exemplo, você entra numa igreja ou você entra numa faculdade, é, você no dia a dia vai vendo como as coisas se resolvem. Você vai na secretaria resolver um problema, você está lá com uma dificuldade qualquer, você vai na secretaria e vão te dar uma orientação do como que se resolve aquilo naquela faculdade. E é isso que eu estou chamando de tecné, né? Ou então, se você está numa empresa e você trabalha lá na montagem de determinada coisa, de determinada peça, e você, sei lá, um soldador, você sabe como é que se solda. Só que quando você for fazer a solda lá, alguém vai te dizer, ó, é assim que faz, é assim. Quando algo sai errado, como é que resolve aqui? Quando algo sai errado, como é que eu faço? Com quem que eu falo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso fazer? É isso que eu estou chamando de narrativa técnica. Mais uma vez, quando há sincronia, uma boa sincronia entre o que é dito aqui em cima e a forma como resolvemos as coisas no dia a dia, isso conta muito ponto para que o conhecimento vire comportamento nessa empresa, ou seja, os treinamentos, as campanhas, as orientações, uma vez trabalhadas com os colaboradores, se transformam em comportamento. Tá? Então vamos lá. Temos 3 níveis de narrativa: a macronarrativa, a fofoca e a narrativa técnica, o como resolvemos aqui. Vamos dar exemplos de discrepâncias. Discrepâncias. Então, por exemplo, você convida as pessoas para fazerem um treinamento, e aqui eu vou me ater ao exemplo que o Fernando me deu. Você convida as pessoas para fazerem um treinamento sobre compliance. Compliance, para quem não é do meio de empresa, é um conceito aí que passou, digamos assim, a estar bastante em voga nas empresas nos últimos anos, que é a questão como eu diria assim, da compreensão e da observação dos parâmetros éticos da empresa. Toda empresa tem parâmetros éticos, né? Ou seja, tem aquilo que a empresa, a partir da sua identidade, a partir da sua história, a partir de quem ela é e quer ser, tem aquilo que ela considera como comportamento ético e tem aquilo que ela considera como comportamento antiético. O compliance nada mais é do que você dar, através de treinamentos e formação, você dizer aos colaboradores dessa empresa, né, quais são esses parâmetros, né, o que é essa empresa, quem ela quer ser, quem ela é, como ela se vê, onde ela quer estar, que diferença ela quer fazer no mundo, e para que isso aconteça da forma que ela está enxergando, vendo e programando, né, e projetando para o futuro, para que essas coisas aconteçam, ela precisa que os seus colaboradores e colaboradoras se comportem dentro de parâmetros éticos, né? Então, para a gente facilitar, vamos fazer uma imagem aqui, uma estrada, né? Uma estrada. Ela vai dizer, olha, a estrada da gente vai daqui até aqui. Então, daqui até aqui, você pode andar vendo as necessidades que acontecem e você tem aqui um, um espaço, né, de movimento, você tem aqui uma possibilidade de manobra que vai daqui até aqui. O que passa daqui, a gente considera que, para nós, não é ético, né? Dentro da visão que a empresa tem de si mesma, isso não é um comportamento de alguém que faz parte da nossa organização. Então, colaborador e colaboradora aprendem e são informados. Aquilo não só é informado, mas é explicado de maneira que a pessoa
aprenda e tenha a possibilidade de aplicar aquilo no dia a dia dela, compreenda quais são essas margens da estrada e consiga, a partir dela mesma, avaliar cada situação, porque não há como, olha, a macronarrativa ela vem de cima para baixo, então não há como uma empresa prever cada acontecimento que se dará, né, naquele dia e dali para o futuro, em cada uma das suas unidades, em cada lugar do mundo. É impossível que uma empresa tenha essa supervisão, literalmente essa supervisão. Então, o que é que essa empresa faz? Ela coloca ali parâmetros, né, éticos, dando aos colaboradores a condição de que eles sejam os juízes, eles sejam os avaliadores, eles consigam, dentro das situações concretas que eles viverão, com as quais eles terão que lidar, eles consigam manter o seu comportamento dentro desses parâmetros dessa estrada, né? Muito bem, então você faz lá todo um treinamento, vários treinamentos, todos nós sabemos que isso não acontece num treinamento, são várias ações, treinamentos, campanhas, divulgação, para que realmente aquilo entre no dia a dia da empresa, as pessoas entendam, todos aquilo chegue no que a gente chama de chão de fábrica, né? Desde o chão de fábrica até em cima, todo mundo tem a condição de conhecer, compreender e aplicar aqueles parâmetros. Muito bem, só que você faz isso, leva o pessoal para o treinamento e quando esse pessoal volta para o seu setor, na hora de trabalhar, tem lá um gestor, né, um gestor médio, um supervisor, uma pessoa que faz ali a gestão daquele grupo, que simplesmente olha para aquilo tudo e fala, isso tudo é muito bonito, mas eu já estou aqui há 20 anos, eu estou aqui há 30 anos, isso nunca aconteceu aqui, isso não vai acontecer, não adianta vocês ficarem nessa aí, esquece isso. Uma fala dessa pessoa desestabiliza e cria um ruído que pode implicar na não adesão desse grupo a nada do que foi dito. Ok? Então, vejam o quanto é sério, né, o quanto é importante a gente escolher bem as pessoas que a gente vai colocar na liderança de uma empresa. A mesma coisa acontece numa família, né? Vamos todos, sei lá, na igreja lá da religião que o pai e a mãe daquela família professam, né? E aí naquela igreja lá eles ouvem lá o responsável, o ministro daquela igreja falando de uma série de valores, né? A partir dos parâmetros daquela igreja. E quando essas pessoas chegam em casa, o pai ou a mãe dessa família fala, isso é tudo muito bonito, mas o mundo não é assim, na prática mesmo essas coisas não acontecem, a gente não pode ser assim. A chance de tudo aquilo que foi dito, né, aquelas propostas, aqueles propósitos, a chance de que aquilo vire comportamento na vida de uma desses filhos ou filhas da família é bem pequena. Por quê? A fala de pessoas que têm um lugar, digamos assim, né, significativo na organização, veio de encontro àquilo que foi dito. Então há um choque entre as duas narrativas e isso causa instabilidade, e essa instabilidade faz com que a pessoa que participa do grupo não tenha muita dificuldade em transformar o seu comportamento a partir daquilo que foi ouvido. A mesma coisa acontece na narrativa técnica. Pode parecer que não, mas a forma como as coisas são resolvidas no dia a dia de uma organização pode solapar, pode boicotar, pode destruir qualquer tentativa de transformação de conhecimento em comportamento. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: você imagine uma organização, uma empresa que coloque lá nas suas narrativas, nas suas macronarrativas, a ideia da inovação. Inovação, que a inovação é importante, que nós queremos inovar, a ideia do empreendedorismo, né? O colaborador precisa ser um empreendedor ou uma empreendedora e que ele deve tomar iniciativa e que não sei o que e tal, beleza, tá bom. Aí, na hora de fazer as coisas, né, na hora de resolver os problemas,
Você imagine que um colaborador ou uma colaboradora olha para a forma como alguém monta, por exemplo, vamos botar, monta lá um equipamento, e depois de montar várias vezes aquilo, a pessoa olha, poxa, mas né, eu estou chutando aqui, se a gente colocasse o parafuso X antes do parafuso Y, ia facilitar isso, essa montagem ia ser mais rápida. E aí ele vai e fala lá com o líder imediato, olha, eu acho que se a gente ah, ótimo, então. Então é o seguinte, você faz agora, preenche, você vai preencher aqui um formulário e esse formulário vai ser enviado para a nossa matriz e aí eles vão fazer uma avaliação e aí pode ser que isso aí seja aprovado e aí a partir dessa aprovação a gente pode mudar aqui. Ah, ótimo. E quanto tempo leva? Ah, isso deve levar mais ou menos uns 6 meses, porque até o pessoal, sendo bem sincero, esse colaborador, essa colaboradora vai voltar a observar o trabalho dele, tentando buscar novas formas de fazer aquilo? Não preciso responder, né? Então, não adianta fazer uma narrativa sobre inovação e empreendedorismo se depois a técnica, a forma de resolver as coisas no dia a dia não incentiva, não tem uma velocidade, não tem um fluxo, né, condizente com isso que foi dito aqui. Porque é óbvio, eu tento me comportar da forma como foi estimulado aqui. E aí, quando eu tento me comportar dessa forma aqui na base, eu ou não consigo, ou é algo tão demorado, tão procedimental, que até que aquilo talvez um dia seja utilizado, talvez eu nem esteja mais na empresa. Entende? Então, Emílio, mas né, empresas grandes não conseguem fazer isso rápido. Tudo bem, eu só estou. Eu não tenho agora uma solução para essa questão, eu só estou dizendo que, sob o ponto de vista antropológico, quando a forma de resolver as coisas no dia a dia não condiz com o que é dito dessa empresa sobre ela mesma, a chance de que as pessoas continuem escutando isso é mínima, né? Então, resumindo aqui, já estamos com 37 minutos. Existem 3 níveis de narrativa, tá? E para que o conhecimento na sua empresa vire comportamento, é preciso que exista um mínimo, uma base mínima de concordância entre esses 3 níveis de narrativa. Ou seja, o que é dito aqui em cima, o que é conversado na fofoca e o que é vivenciado na forma de resolver e fazer as coisas no dia a dia. Quando você tem minimamente uma percentagem significativa de coerência desses 3 níveis, há uma grande chance de que aquelas coisas que você diz nos seus treinamentos, aquelas coisas que você diz nos seus panfletos, nas suas TVs, nos seus monitores, nos seus espaços coletivos, há uma grande chance que essas coisas virem comportamento, ou seja, virem realidade. Quando não há muita coerência entre esses 3 níveis de narrativa, é bem difícil que o conhecimento vire comportamento. Então, vou parar por aqui. Ainda tem uns detalhes que a gente precisa falar, talvez num próximo vídeo. Se você achar interessante esse assunto, se você que de repente trabalha numa empresa ou conhece alguém que trabalha numa empresa e quiser mandar esse vídeo para a pessoa, se você, Emílio, eu gostaria que você detalhasse mais, então, o que a empresa pode fazer para aumentar esse nível de coerência, ou pelo menos para não deixar o nível de incoerência aumentar, né? O que ela poderia fazer? Aí a gente fala mais sobre isso, tá bom? Se você gostou, por favor, curta o vídeo. Vocês sabem que a plataforma funciona assim. Quanto mais gente curte o vídeo, mais a plataforma arrisca mandar o vídeo para quem não é membro do canal. E aí há uma possibilidade que mais pessoas tenham contato com isso que eu estou falando. Se você acha que seria interessante mais pessoas terem contato com isso, ajuda a gente aí com o seu like. Se você não é membro aqui do canal e quiser ficar membro, te agradeço, né? E agradeço muito
a sua atenção, tá bom? Obrigado e até um próximo vídeo.